Pessoal, vou iniciar um vídeo que eu queria muito fazer para vocês, que é a minha linha do tempo do digital de 2010 a 2026. É claro que eu comecei no digital lá para 2016, mas eu acompanhei o surgimento do digital, principalmente já quando eu tinha uns 12, 13 anos ali, 2012, 13, 14, e posso falar um pouco porque eu participei já de operação muito grande, já participei de operação com YouTuber, no Facebook, e desde 2018, quando eu fiz a primeira empresa no digital, eu pelo menos tenho cacife para falar, eu estava ali, pequenininho, mas eu estava ali. Então, esse vídeo eu queria muito fazer com vocês, espero que vocês gostem. Eu encaro a linha do tempo do digital no Brasil começando em 2010, com os primeiros YouTubers. É claro que antes disso, lá em 2002, 2005, 2006, 2008, tinha gente já fazendo blog, site, o Orkut já tinha alguma forma de monetizar, as pessoas vendiam por diversos ambientes, mas com uma ampla divulgação, sem dúvida alguma, eu acredito que começa em 2010. Um dos marcos que tem para citar, sem dúvida nenhuma, é o Monark, cara. Ele foi o maior youtuber do período 2010 a 2012. Ele que trouxe essa ideia de ser gamer para o Brasil. Ele popularizou o Minecraft no Brasil junto com outros youtubers. O Felipe Neto inicia a trajetória aqui também. Ele é um cara muito especial porque, querendo ou não, antes dele ir para o ambiente infantil, ele foi muito relevante no YouTube, muito relevante no Facebook, muito relevante no Twitter. Ele fundou e vendeu a Parafernália, que era uma concorrente na época do Porta dos Fundos. Então ele conseguiu ter equity há anos atrás, uns 10 anos atrás, com uma empresa totalmente digital. Isso é muito relevante. E o Peter, cara, que inclusive já foi meu chefe, eu já cheguei a fazer muitos roteiros pro Enerd, que fez o TV Cifras, que fez o Enerd antes do YouTube e depois colocou no YouTube e teve um resultado absurdo. Nessa época, eu tinha 9 para 10 anos. Eu era uma criança, eu acompanhava, eu acho que eu nem acompanhava o YouTube ainda, eu usava o Orkut certamente, mas nos anos seguintes, 2011, 2012, eu acompanhei muito o Monark, acompanhei muito o Felipe Neto e comecei a acompanhar o Peter. 2012 é um marco interessante porque o Facebook domina como predominante no país, eu acho muito relevante, e a maior parte das pessoas começa a acompanhar o YouTube no Brasil. A monetização dessa época é bizarra, e surgem os primeiros players de encapsulado aí entre 2012 e 2013, vendendo de diversas maneiras, tá? Acho que o Kaiser surge mais ou menos nessa época, em 2013, se eu não me engano. Quando a gente vai para 2014, aí é um marco histórico fenomenal, porque é aquela eleição do Aécio versus Dilma, que parou o Facebook, que foi uma eleição muito digitalizada, e é quando o Érico Rocha traz a fórmula de lançamento para o Brasil. É claro que quem bebia da fonte dos gringos e tudo mais, até tinha conhecimento de coisa do digital como um todo. Só que era tudo mato, vamos ser sinceros. O que o Érico Rocha fez ao trazer o fórmula de lançamento para o Brasil foi basicamente fundar o marketing digital no país. Já tinha gente que rodava encapsulado, já tinha gente que fazia direct response, já tinha gente que conhecia fórmula de lançamento, mas ele funda para todos. Né? Ele permite que eu conheça, que você conheça. Se você hoje trabalha com digital, provavelmente deriva do fato do Érico Rocha lá atrás ter iniciado as primeiras turmas e ensinado mentores dos mentores dos mentores que ensinaram você ou ensinaram a mim e por aí vai. Era tudo mato, né? Nessa época. Eu, inclusive, fazia social media não remunerado de Facebook e foi minha primeira experiência ali administrando página, fazendo alguma coisa dentro do digital. O YouTube se tornou um colosso absurdo, pessoas criavam empresas baseadas completamente no YouTube e ficavam ricas só com view. View e depois publi, né? Mas ninguém tinha produto próprio, raramente alguém vendia uma roupa, sei lá, um suplemento, um infoproduto a partir daquela audiência do YouTube. Então é um período engraçado no qual as pessoas ganhavam o dinheiro delas baseado na audiência pura e crua das views do YouTube, sem a necessidade nem de publi, claro que os maiores tinham publi, e sem a necessidade de patrocínio, sem a necessidade de vender um produto ou infoproduto. Enquanto nos Estados Unidos já era comum ter um infoproduto vinculado ao seu YouTube, ter um produto vinculado ao YouTube. O pessoal do marketing digital que criava oferta e infoproduto estava de um lado e a audiência deles era paga, tráfego pago puramente. E o pessoal que criava audiência orgânica no YouTube, por exemplo, eles ganhavam com views. Hoje acontece isso, só que o pessoal que consegue criar uma audiência mais rapidamente consegue monetizar ela no TikTok Shop, ou com o Tigrinho, ou com o OnlyFans. Então você tem formas hoje muito mais fáceis de monetizar, seja white, seja black. Tá? Então o mercado de 2014 não era assim. Geralmente quem tinha audiência ganhava dinheiro basicamente com view, tá? E quem não tinha audiência criava ela a partir de tráfego pago para fazer lançamento. E essa foi a estratégia que o Érico Rocha trouxe e validou muito no Brasil, muito.
Em 2016 tem um marco absurdo que, por causa da internet, principalmente do Facebook, a Dilma sofre impeachment. É um marco histórico para o país. O impeachment é uma coisa muito difícil de acontecer e teve intervenção muito forte das redes sociais. Eu sei porque eu participei, inspirado pelo MBL, inclusive naquela época eu criei um canal central, que era um canal mais politizado. Eu tinha muito essa onda política na época. Durante o período todo de 2016 e 2018 eu tive isso, tanto no meu ensino médio quanto no início da faculdade, que eu fazia uma federal no Rio de Janeiro. Mas era notável muitas pessoas criando conteúdo nesse sentido, não focando em monetizar, mas focando em impactar, tá? Os primeiros lançamentos milionários começaram a ocorrer. Tinha gente já escalando Black? Provavelmente sim. Ele já era forte no país, mas era um subnicho do subnicho do subnicho. Agora, os lançamentos clássicos estouravam a bolha de uma forma fenomenal nesse período. Não como viria a ser posteriormente, mas aqui já dava muito certo. Eu estava no ensino médio, era super fã do Steve Jobs. Como eu falei, eu criei um canal inspirado no MBL e eu abri meu primeiro negócio na escola que não deu certo. Eu tinha 15 para 16 anos. Nesse período eu administrei algumas páginas gigantes de cultura pop. Eu acho que foi meu primeiro contato verdadeiro com copy, com roteiro e tudo mais. E o digital que monetizava. Eu enxergo perto de mim a possibilidade do digital monetizar, mesmo que naquela época eu ainda não monetizasse. Hoje um garoto de 14, 15, 16 anos monetiza muito mais rapidamente com o digital do que em 2015, 16, na minha época que eu tinha 14, 15, 16 anos. Tá? Aí 2018 já é uma virada de chave. Eu acho que mais um marco absurdo acontece que é a eleição do Bolsonaro. Em 2018, eu já estou na faculdade de literatura na UFRJ. Eu vou largar ela por causa da minha empresa, da minha primeira empresa de fato que eu crio, que é a Tchon & Go. Mas o Facebook é absurdo, o YouTube é absurdo, já tem gente milionária com lançamento, já tem história de 8 em 7, 8 em 30, já teve lançamentos absurdos, muita gente que você conhece aí começou nesse período, outros que você nunca ouviu falar, ficaram milionários nesse período, depois sumiram na internet, muitos inclusive, eram gigantes em 2018, tanto youtuber quanto coprodutor, expert e tudo mais. E a eleição do Bolsonaro mostra pra gente que o digital é um caminho viável capaz de vencer o establishment, igual o Trump fez nos Estados Unidos em 2016, capaz de vencer a rádio e a TV, algo que ninguém imaginava ser possível. E o Bolsonaro, inclusive, não fez isso nem com anúncios, né? Ele fez com marketing orgânico e o WhatsApp. Então, ele popularizou mais ainda aquela questão do WhatsApp, dos bots e tudo mais. E, inclusive, ele causou todos os nossos bloqueios. Saibam disso. Por causa dessa eleição do Bolsonaro, as regras do WhatsApp mudaram muito. Então, o Bolsonaro causou nossos bloqueios. Em 2018, tinha gente que dizia que o marketing digital está saturado. Para mim, nessa época aqui, sempre vinha essa história de o marketing digital tá saturado. Eu mesmo acreditei, minha mãe falava para mim, tipo, isso não dá certo mais, não tem mais como você crescer no YouTube, todo mundo já cresceu e tudo mais. Era engraçado. E enquanto isso, tinham vários players fazendo 7 em 7, 8 em 7, gente que a gente conhece até hoje começou a surgir, gente que é famosa agora surgiu nessa época, tanto no orgânico quanto no pago. O Bolsonaro foi eleito por causa do digital, o Snapchat veio e caiu, o Twitter veio, mas nunca virou uma bomba. Mas tudo isso estava rolando entre 17 e 18, tá? O WhatsApp se tornou algo poderosíssimo. E uma coisa que é interessante, o Monark, que participa de um marco lá em 2010, do surgimento do YouTube, nos primeiros 4 anos ali de YouTube, 2010 a 2014, o Monark e o Felipe Neto são fundamentais. Esse mesmo Monark traz a onda de podcast pro Brasil, cara. Muita gente esqueceu disso. O Monark não somente fundou o Flow, só que através do Flow veio o Podpah e através do Flow vieram uns 10, 15, 20 podcasts que eles ajudaram a administrar. E quem trouxe isso pro Brasil e causou esse boom, essa loucura, foi o Monark. Pra ver que é um cara de vanguarda, apesar dos pesares, tá? Então na criação de conteúdo ele é muito bom, principalmente no YouTube. Aqui, donos de plataforma de pagamento, de e-mail marketing, começaram a ter valuation de bilhão, tá? E vários youtubers, lançadores e experts já eram multimilionários. Nesse período, eu largo a faculdade de literatura na FRJ e fundo uma startup. É a primeira vez que eu faço anúncio no Facebook, ali 2017 para 2018. Essa empresa dura entre 17 e 19. Quando não dá certo, ela é descontinuada e eu ingresso na faculdade de Direito em 2019. Aqui tem um artigo da época falando sobre esse meu projeto. Eu tinha 17 anos aqui, eu faço aniversário em julho, então eu tinha 17 para 18 anos, ó, Breno Cantuário, um dos idealizadores, fundadores da plataforma. Ou seja, meu amigo, eu sou antigo nisso aqui. Então, quando eu falar alguma coisa, pai, todo respeito, me respeite. Porque eu sou antigo no Facebook, eu vim do Orkut, eu sou antigo no YouTube, eu sou antigo no orgânico, eu sou antigo no marketing de influência
e eu fiz tráfego pago em 2018. O que tu tá fazendo em 2018? Eu já sabia fazer anúncios, tá? Então me respeita minha história e minha trajetória. 2018 deixou muita gente rica, mas também deixou muita gente frustrada. Eu fui um dos frustrados. 17 para 18 anos, não sabia administrar uma empresa, meu negócio não deu certo, fui para a faculdade de Direito e tive a oportunidade de empreender de novo em 2020 porque veio a pandemia. E na pandemia aconteceu a loucura. Infelizmente, eu não peguei o ápice da pandemia nem do iGame, nem do Black, nem do White. Tá? Eu estava descrente, estava desacreditado, eu estava prestando serviço ou trabalhando para terceiros. E a empresa que eu fiz no período ali 2020 a 2021 não deu certo, que foi a Avalon. Aí depois eu fundei a Easer, que foi uma empresa de coprodução, mas acabou que eu prestei mais serviço. Milhares de pessoas, milhares mesmo, ficaram ricas com cursos encapsulados e o boom da renda extra, né? O Ruitinho aí que o diga. Youtubers se tornaram celebridades globais e o Instagram surge poderosíssimo. É o boom do Instagram, tá? Das subcelebridades do Instagram e tudo mais. O digital chega ao ápice durante o período da pandemia, tanto para quem cria conteúdo quanto para quem é lançador, expert e tudo mais. Novos players vão surgindo, novos mercados inteiros se formam e o nicho Black se torna uma epidemia. Então aquela parada que era subnicho do subnicho, subnicho, se torna agora, de fato, algo que as pessoas conhecem. Aí é a opção binária, aí é o day trade, emagrecimento, quem rodava Nutra já fica mais descarado ali, a renda extra, né, como surge como todo, o início do conteúdo adulto, o iGame explode e por aí vai. Criptomoeda, né? Aquela coisa toda, umas piramidezinhas aqui e ali, enfim. Agora eu estou cursando Direito e estou traumatizado com a minha primeira falência. E durante esse período trabalho como roteirista, editor de roteiros no YouTube, blog, site, muito focado em conteúdo orgânico tanto no YouTube quanto no Meta, Facebook, né, na época. E em 2020 eu fundo uma empresa de influenciadores com foco em dropshipping, que estava muito em alto o dropshipping. Então é meio como se eu estivesse tentando fazer o TikTok Shop antes do TikTok existir e antes do TikTok Shop sonhar existir. Que é pegar o influenciador, pegar a audiência dele e com a audiência daquele cara eu plugava um produto de dropshipping e vendia. Aí, claro, aumentava e expandia com tráfego pago. Então foi ali que eu tive meu primeiro desbloqueio em relação a marketing de influência. Voltei para a onda do tráfego pago, não somente prestando serviço, mas pensando em produtos, e foi ali também que eu tive a primeira intimidade com o Instagram, né? Que eu viralizei, que eu aprendi sobre o Instagram. Porque toda a minha escola até 2020 era Facebook e YouTube. Eu nunca toquei no Twitter, né? O Snapchat nunca vingou no Brasil e o Instagram estava começando. Nessa época, gente, não existia Kawaii, não existia TikTok, e essa história de fazer X1 no WhatsApp, pelo menos em 2020, eu não lembro de ouvir, tá? O Telegram também estava surgindo forte naquele período. A Avalon não vai para frente, mas é a base da empresa que eu faço em 2021, que é a Easer. Tá? Meu primeiro negócio focado em coprodução e serviço. Ela dura alguns anos, mas nunca escala milhões. Mas foi a empresa que me fez ter o mais network da minha vida, conhecer mais a fundo o digital e eu consegui levar ela junto com a minha formação em Direito. Eu dei azar, tá? Que é relevante de citar, porque eu desisti de empreender com vontade mesmo no auge do crescimento fácil da internet ali, do digital, que foi 2020 a 2022. Nesse período, os nomes mais conhecidos do mercado criaram suas bases. Eu tô falando dos Marçais da vida, tá? Muita gente ficou rica aqui, muita gente burra, muita gente inteligente. E os inteligentes estão até hoje, ou já fizeram dinheiro suficiente para não precisar estar mais. Não acredito que vai existir outro Oceano Azul como o período de 2020 a 2022. Tá? E eu vou explicar por que nesse vídeo. Mas acredito que os próximos anos vão ser uma nova era, depois da gente perceber que não vai ser mais igual 10 a 22, 12 anos de Oceano Azul, mas que também não vai ser igual a 22 e 26, você só ganhava dinheiro de fato se você estivesse no nicho Black. Eu acredito que o mercado mudou, as redes sociais proporcionaram novos caminhos e, ao meu ver, tirando os Estados Unidos, que sempre está à frente, principalmente por questão monetária, tecnologia e acessos, o Brasil hoje é o segundo país mais poderoso no marketing digital e, se for pensar em Black, a gente é primeiro. Curiosamente, né? Por que será? Aí chega 2022. Eu acredito que é o fim do Oceano Azul, porque o Bolsonaro perde a reeleição. Tá? A direita, no Brasil, pensando em política, ela tem muitas vitórias devido ao digital. E as duas maiores vitórias são o impeachment da Dilma e a eleição do Bolsonaro em 18. Quando ele perde em 22, demonstra que o digital tem um teto. Ele não é capaz sozinho de sustentar tudo.
E as coisas mudam também porque a pandemia está indo para o fim, então a sociedade muda para sempre. Quem viveu o período pré e durante e pós-pandemia, sendo um adulto, um adolescente, tendo discernimento, a forma como a gente vê as coisas mudou completamente e como a gente consome, tá? E aqui o Instagram se torna o ápice da internet brasileira, o Bolsonaro não é reeleito, os lançamentos começam a saturar um pouco, eu tô falando 2023, 2024, e novas redes sociais surgem. Eu tô falando do TikTok, do Kawaii, o Telegram fica muito forte, o WhatsApp já é o topo da cadeia, o Instagram já supera o Facebook e por aí vai. O nicho Black se populariza para fora de todas as bolhas. Aqui, acho que é o Dallas que fala, né, que o pessoal do iGame fez um nicho Black que ia durar uns 10, 15 anos, durar 2, 3 anos, porque o nego fez tanto dinheiro que saturou o bagulho de muitas formas. Quem era dono de bet nesse período, dependendo da bet, dependendo do acordo, ficou decamilionário ou até com valuation bilionário, e muitos influenciadores ficaram multimilionários em cash flow ou até por media for equity, tá? Nesse período eu tô terminando minha faculdade de Direito, que eu termino em 23, meados de 23, e fundo, que seria a minha quinta empresa, e é de maior sucesso até então, que eu faturei entre 22, né, final de 22 e final de 25, múltiplos 8 dígitos, tá? O faturamento desse período foi de múltiplos outros dígitos, somando esses 3 anos e meio aí, tá? Eu escalo o mercado de influência, focado em Instagram, TikTok, Telegram, e também X1 no WhatsApp, com modelo de OnlyFans, e tem muito foco em iGaming. É meu primeiro negócio Black. Eu entrei no digital em 2017, meu primeiro negócio Black foi no final de 2022. E foi o que mais escalou. Depois, em 2025, eu também entro no Direct Response, que eu já tinha tido alguma intimidade, mas eu nunca tinha de fato aplicado nesse período todo, nunca foi minha escola. A minha escola foi a escola do lançamento, a minha escola foi a escola do Érico Rocha, a minha escola foi a escola do serviço, foi a escola da criação de conteúdo também, no YouTube e no Meta. E quando eu entro no Marketing Black, eu já tinha uma bagagem muito grande de anúncio, eu já tinha uma bagagem gigantesca em criação de conteúdo, e eu tinha uma bagagem de empreendedorismo. Eu trabalhei para os outros, estava me formando em Direito com 22 anos, eu já tinha tido alguns negócios no digital. Então, foi escalonável, deu muito certo. Eu bebi dessa taça de vinho tinto e sangue do Black, e várias bolhas se formaram no período, como se forma até hoje, tá? Mas eu queria dizer para vocês que esse parâmetro vai mudar. Pelo menos essa é a minha visão, ok? Nesse período, além das bolhas se formarem, a cripto surgir aí permitindo métodos de pagamento diferenciados, o TikTok cresceu vertiginosamente e o digital mudou para sempre. O Kawaii entra aqui também, a gente não pode esquecer, e fora também de um pouco da queda do Meta, do Facebook, né? Não do Meta. Aí entra 2022 e 2026, que eu considero outro período. Eu acredito aqui, ó, até na divisão que eu fiz, de 2010 a 2022 é o Oceano Azul. Antes de 2010 é mato. Não é nem que é o Oceano Azul. É difícil usar a internet no Brasil, não tem tantos usuários. 2022 e 2026 a gente está no ano de transição ainda. Não somente questão política, questão de Copa, mas uma transição do que vai ser o digital nos próximos anos. Nos próximos 4, nos próximos 10, eu não sei. Ele vai ser muito baseado em A, vai ser muito baseado em A, claro. Vai ser muito baseado em criação de conteúdo, mais do que nunca vai ser muito baseado em criação de conteúdo. Mas eu acredito que a gente vai voltar a beber das fontes do princípio de lançamento, claro, com mudanças, e do Direct Response como foco principal. Cada vez mais o CAC está caro e a gente vai precisar de comercial, que é uma coisa que não foi necessária entre 10 e 22. 10 e 22 não trouxe a necessidade do comercial, enquanto 22 a 26, caso você não seja do Black, e até sendo do Black, o comercial começou a ser necessário, tanto para recuperação, quanto para X1, quanto venda de high ticket, e por aí vai. Eu acredito que esse período pós-pandemia, 22 a 26, ele permitiu que muita gente que entrasse na pandemia ficasse milionário. Por exemplo, meu sócio, o Arthur, ele começou em 2021 no digital. Em 2022 ele começou a ter operação própria, 2022 para 2023, e toda a trajetória dele foi período pós-pandemia. E ele cresceu muito nisso, com o Direct Response. Ele é 2 anos mais novo que eu, ele tem 24, eu vou fazer 26 agora. Então, no período que eu estava desistindo e depois eu volto com força, ele estava entrando ali no digital. Tá lá ele, máximo. Então, mudou, o jogo mudou. A forma que a gente enxerga entretenimento, consumo, métodos de pagamento, tudo mudou para sempre. O CAC agora explode, a IA muda o jogo, o TikTok desbanca muitas redes, o Twitter perde aderência, e esse período de transição
entre os 12 anos de Oceano Azul no digital para esses anos de incerteza, no qual o jogo mudou de patamar em todos os sentidos. Em todos os sentidos que eu digo que, olha só, por que eu falo que mudou de patamar em todos os sentidos, tá? Eu não quero deixar vocês com medo ou qualquer coisa do tipo, não. Eu só quero botar os pingos nos is, tá? Mudou de patamar em todos os sentidos. Tudo ficou mais caro, isso é um fato. Tudo está mais difícil, tá? Seja no Google, no YouTube, no Meta. Tudo está mais regulado. Tudo está mais regulado, tá? O que antes não era ilegal, hoje é. E tudo está mais complexo. Tanto no âmbito de funil, quanto no âmbito de você ter que colocar o comercial, quanto que está cada vez mais complexo, sofisticado a maioria de mercados que era bem simples. No entanto, nessa complexidade e dificuldade, que na minha opinião surge a nova era. A partir de 2026 em diante, eu acredito que no final de 2026, em meados de 2027, a gente vai entrar num modus operandi que o Black clássico vai morrer, o White vai ficar cada vez mais complexo. A gente vai ter auxílio da IA, a gente vai ter auxílio de novos rostos surgindo com a criação de conteúdo naturalmente, mas o tráfego pago vai ficar cada vez mais difícil. E a gente vai ser obrigado a utilizar o marketing digital clássico, somado a times comerciais cada vez mais, todo mundo, já é uma tendência natural, né? Até para quem vende high ticket. E o advento da IA, né, em nível elevado para ter resultados iguais ou melhores que os de 2020 a 2024, que foi aquele período ali, pandemia pós-pandemia inicial. Então, é um momento de oportunidade. Eu vejo esse período pós-2026, para quem está entrando agora, para quem está se aprofundando ou voltando para o digital, como um período de oportunidade. Se você viveu uma era passada, agora vai ser mais difícil. Só que você tem uma bagagem teórica muito melhor do que a bagagem do pessoal que está começando agora e não sabe nada da base do marketing digital. Novos nomes vão surgir, você pode ser um deles, e antigos nomes serão ultrapassados. É isso que eu acredito e é dessa forma que eu vejo o digital como uma linha do tempo. Alguns marcos históricos, Aécio Dilma, o impeachment, Bolsonaro eleito, Bolsonaro não sendo reeleito. E eu coloco política no meio porque meio que é um termômetro para a gente ver a efetividade e o impacto da internet. Quando o Black surge, quando o lançamento surge, é tudo muito interessante, tá? Eu fiz isso aqui pensando exatamente em como realmente era na época. Imagina o YouTube em 2010, cara. Imagina quanto se pagava no YouTube por view em 2014. E os players que surgiram disso tudo, né? Isso aqui é uma outra apresentação minha. Mas, pô, quem surgiu nisso tudo aqui? Felipe Neto. Eles demoraram para monetizar a audiência com produto e infoproduto, porque valia muito a pena só ganhar por view e depois por publi. O Peter do Enerd, que inclusive foi meu chefe, né? Eu fui roteirista do Enerd por um tempo, enquanto eu tinha a empresa também Easy. O pai do digital aí no Brasil, Érico Rocha, foi em 2014 o cara começou com o lançamento, é uma coisa absurda. Aí eu comecei no digital 17, 18, vi muitas aulas dele, inclusive consumi o curso dele pirateado, que era acho que 10 mil na época, eu não tinha 10 mil nem fudendo. Aqui mostra um pouquinho que eu comecei aqui, né? Porque artigo sobre, mas eu já estou no digital desde 16, 17. E aqui todo mundo que vocês conheceram, né? O Bolsonaro é o Marco, o MBL é o Marco, o Ryan, Ladeira, a Empíricos, o Max Peters, que acho que é um ano mais velho que eu, ele é meu contemporâneo. Ele se formou na SPM em publicidade enquanto eu estava fazendo direito, então eu considero ele meu rival particular. Ele é gênio total, ele é um gênio total. Ícaro de Carvalho, Ítalo Marcílio, Priminho Rico, Tony Robbins brasileiro e seu lançador, Marçal, Samuel Pereira do Segredo da Audiência, que inclusive, se eu não me engano, estava na primeira turma do Érico Rocha, e depois o Fint é mentorado dele, e um monte de coisa e tal. Esse período aqui, cara, não volta mais. Esse aqui é o Oceano Azul, tá? E ao mesmo tempo que esse Oceano Azul existia, tinha uma maldadezinha aqui acontecendo também. É a explosão do nicho Black. Aqui, ó, eu não vou colocar o nome do pessoal do DR com VSL, porque eles são um pouquinho meio, né, irritadiços. E alguns também não rodam mais, outros nem estão mais no digital, outros são donos de plataforma, não vou citar eles aqui. Mas em 2020 é aí que surge o Ruitim, o Kaiser já é um cara de 2013, 14, 15, 16, né? Já fazia besteira, brincadeira, é dono da Bribe. O Fint e os amigos, lembre-se sempre, Fint e amigos, Ruitim e amigos. Aí eu dei o exemplo da Sophie Rain aqui, que pô, um case absurdo de OnlyFans, o que ela faz de faturamento é absurdo. E falo que a explosão do nicho Black ali, 2018 em diante, é porque tinham brechas legais para isso, novas plataformas surgindo, como o TikTok, por exemplo, ou métodos de pagamento, avanço da cripto.
o que facilita muito a transação. O advento da IA, que facilitou muito o criativo, né? Mercados sensíveis em alta. A degradação moral da sociedade influencia, claro. Pô, pensa o seguinte, cara. Olha só, eu não vou ser puritano aqui, não vou ser, pô. Eu ganhei dinheiro com o modelo de OnlyFans, eu ganhei dinheiro com e-game. Eu ganhei dinheiro com o Telegram, com o X1 e tudo mais. Mas presta atenção. A sociedade brasileira, mundial como um todo, que popularizou e comercializou o OnlyFans de uma forma tão natural, é uma degradação cultural. Porque virou um nível de vício. E a Bet no Brasil foi algo surreal, é algo surreal. O quanto se gasta dinheiro com e-game é absurdo, tá? Então, renda extra no Brasil vai dar certo sempre, infinito. Aposta no Brasil vai dar certo sempre. Mas esse período do digital foi assustador. Todo mundo concorda com isso. Tanto o dono de casa de aposta, quanto o influenciador, quanto o afiliado. Deu muito dinheiro e dá muito dinheiro, mas foi um período confuso, né? Foi um período confuso. Então, OnlyFans, Privacy, casa de aposta, rifa, TikTok Kawaii Ads, celebridades digitais encapsuladas nas nutras, low ticket, opção binária, etc, etc, etc. E eu aqui, né, participei um pouquinho disso, estive aqui, não vou mentir, já estive no White, já estive no Black, hoje eu sou cinza, tá? E todo mundo tem sua jornada, ok? Eu não aponto o dedo pra ninguém. Eu nunca fiz nada ilegal, eu sou estritamente ético, do ponto de vista positivista, mas já fiz muita coisa imoral e me arrependo de todas elas. Me arrependo profundamente, inclusive. Não recomendo que façam, mas não serei aqui eu apontar dedos. Não serei eu o acusador de ninguém, ok? Surge um lado dark do digital após 2016, mas intensifica muito na geração pandemia. Eu sou um dos caras que acaba entrando no Black na geração da pandemia, até como a Sophie Rain, que a Sophie Rain é uma menina, ela tem 23 anos, ela tinha quantos anos há 6 anos atrás? Ela é menor de idade, então a Sophie Rain é de 2022 para cá, se eu não me engano, tá? Influenciadores ficaram milionários, donos de operação ficaram milionários, muitos milionários, e donos de plataforma, seja de bet ou plataforma de pagamento, ficaram bilionários em valuation. Isso é um fato. Foi também o auge do nicho Black, que ainda caminha, mas como antes, não sei. E quem fez muito dinheiro com Black, hoje está em tecnologia, tem plataforma, tem outra coisa, ou formando ecossistemas, como foi meu próprio caso, e de vários players também do DR, com VSL, de Nutra, de Info, etc. É assim que funciona, a gente sabe como é o mercado digital. E esse foi um pouquinho da minha linha do tempo sobre o marketing digital brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. E essas coisas aqui em cima ó, são outras aulas que eu tenho para dar. Mas eu fiquei muito feliz em poder falar um pouco sobre o digital e a minha jornada nele. Porque veja só, cara, a minha primeira empresa foi antes de 2018. Em 2018 já tinha um artigo escrito para mim, né, sobre mim. Eu fico feliz de poder falar para vocês isso, porque eu sou antigo nisso aqui e demorou para dar certo. A maioria do digital dá certo mais rápido hoje. Eu focava em fazer empresas grandes. Eu não recomendo se você tem pouco dinheiro. Foca em ganhar dinheiro, tá? Eu nunca foquei em ganhar dinheiro. Isso me atrasou um pouco. Quando você coloca a tua energia em ganhar dinheiro, você ganha dinheiro mais rápido do que quando você coloca a tua energia em criar uma empresa grande, tá? Naturalmente vai surgir essa empresa grande sua. Não se preocupa muito com isso. Então foca primeiro em ganhar dinheiro. Vai ser um vídeo curto, mas conta um pouco da história do marketing digital brasileiro. Não sei em que momento você entrou, que momento você conheceu, mas saiba que agora, esse período aí, os próximos 12 meses, são determinantes para o próximo ciclo que vai surgir, que, ao meu ver, vai envolver criação de conteúdo orgânico, uso de IA, direct response, então conversão de público frio, e criação de conteúdo, e, perdão, eu acho que eu não falei time comercial. É fundamental nesse período, tanto para associar o low ticket com high ticket. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, sobre a morte do funil de vendas agora, em seguida, que compreende um pouco essa teoria do que eu estou dizendo de previsão, tá? Então fique esperto aí, mas também não se desespera, porque é um momento de oportunidade, seja para quem é white, seja para quem é cinza, seja para quem é black. Cada um tem a sua moral. Não recomendo cometerem crimes. É isto. Até o próximo vídeo. Pra cima.